Papo de Mãe que Ora hoje vai discutir o papel do pai, o papel da sociedade e o papel da família na educação. Aguarde e aproveite bons momentos conosco. Até lá! Olá, mãe! Nesse Papo de Mãe, tenho certeza que nós vamos trabalhar algumas dúvidas que vocês têm. Pelo menos eu tinha como mãe. Qual é o meu papel? Qual é o papel da escola? Não é isso? Então vamos começar pelo papel da família? Quem vai falar para nós do papel da família? Eu. Então vamos lá, Tânia. Eu vou falar porque eu tenho uma experiência grande, né? Vou repetir que eu tenho 4 filhos e quando eles eram pequenos, eu não perdi a oportunidade, né? Porque é o momento que você tem mais autoridade sobre os filhos, né? Eu me recordo que em Guarapari, em pleno verão, quando dava o horário da missa, não tinha desculpa. Gritava, vinha todos e íamos para a missa. Até os colegas deles hoje comentam, né? Que em pleno verão eles saíam. Depois, quando chegou na adolescência, eu usei outro discurso, né? Eu falava assim, não, você vai se você quiser, se você não tem nada para agradecer a Deus, fique em casa, é só uma horinha, mas fica aí numa boa. E hoje, quando adultos, eu não falo nada, né? Hoje eles têm autonomia, eles são, né, responsáveis, e eu vejo, às vezes domingo eu olho, tá todo mundo na missa, se não tá aqui porque 2 moram em São Paulo, vão lá. Então assim, eu vejo que eu aproveitei a oportunidade quando eles eram crianças. Então eu vejo que o papel principal de educar para a vida religiosa é dos pais. A escola complementa, mas se não tiver a base dentro de casa, a coisa não acontece, né? Ô Tânia, eu lembro de você, porque a gente viveu muito tempo juntas, né? Como você falava de Deus para os seus filhos. Você foi ministro da Eucaristia, a sua mãe foi ministra da Eucaristia. Então, isso também é um exemplo de família que, de alguma forma, você ensina com as palavras, mas também se ensina com ação. Eu tenho outro exemplo. Você levou para catequese também? Levei, lógico. Mas eu tenho outro exemplo, é que a gente chegava também de uns programas de finais de semana, né? Aí meu marido falava assim, não, hoje não, né? Tá muito tarde, não sei o quê. Na hora que ele via os 4 pequenininhos, prontos para ir para a igreja, porque sempre moramos perto de uma igreja. Então íamos a pé. Aí, de repente, estava ele junto. Então, assim, os filhos foram até exemplo para o pai. Que legal, isso é importante. Mas, Mônica, você é uma educadora. A escola, como que ela pode contribuir para a educação cristã? Hoje, eu lembro, estava até conversando com a Camila, na minha época de 5º, 6º ano, a gente tinha uma disciplina chamada Estudos Sociais. E ali você entendia a religião de uma forma muito ampla. Hoje, nas escolas, essa disciplina virou algo optativo. Então, o aluno escolhe, né, aprender ou não um pouquinho sobre a religião. E ele acaba, de certa forma, se perdendo muito na escola. Então eu acabo dando muito valor a história, geografia, português, ciência, mas o ensino religioso em si, hoje nas escolas, principalmente na escola pública, é algo que fica muito como opção do aluno ter ou não. E aí você acaba vendo que o aluno acaba tendo essa construção religiosa com os seus colegas, com quem anda junto com ele. Então, muitas das vezes eu vejo jovens que acabam indo para a igreja por conta da relação que ele tem com os amigos em sala de aula, não o próprio papel da escola em si. Gente, mas eu gostaria de partilhar uma experiência legal. Eu fui educada em escola de freiras, desde o 1º ano até me formar professora, que na época a gente formava professora, né? Para a primeira formatura. Como foi importante na formação religiosa, na formação sexual. As informações que eu tinha sobre sexualidade foi através delas, porque os pais às vezes não conversavam isso com a gente. E hoje, muito do que eu tenho, porque a gente lia a palavra, a gente fazia adoração. Naquele momento na escola, talvez eu pudesse achar um dia chato, não é isso? Mas hoje, isso é fundamental para mim. Eu vejo outra coisa, eu fiz primeira comunhão por causa da escola, a crisma, talvez minha mãe não... A primeira comunhão sim, mas a crisma não.
Hoje eu vejo quantos adultos sem primeira comunhão, sem crisma, porque a escola não foi o veículo para isso. Então a gente precisa de retomar. E eu sou muito feliz com uma coisa do movimento. Por quê? Porque o movimento de mães, ele tem um amo na escola. Não sei se vocês sabem disso, né? Acho que a gente precisa lembrar, o pessoal disse. O que eu amo na escola? Enquanto as mães estão esperando os filhos para buscá-lo, tem 30 minutos de oração. E sabe qual é a minha alegria? Porque o mundo tirou Deus de dentro da escola e o movimento está trazendo Deus para dentro da escola através das mães. Mas isso nós estamos falando de mundo laico. Nós brasileiros, né, estamos no Estado laico. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um Estado que ele não sofre influência da religião enquanto leis. A religião é uma coisa, o Estado é outra coisa. E isso teve até uma discussão, né, em termos de Constituição quanto a essa questão de ensino religioso nas escolas. Porque enquanto Estado laico, teoricamente, ele não pode ter ensino religioso nas escolas. Mas isso foi até para o Supremo Tribunal Federal no ano passado. E lá, né, durante uma votação, legislou-se que essa parte de ensino religioso seria facultativo para as escolas públicas, porque nas escolas particulares isso já era facultativo, tanto que nós temos várias escolas católicas, né? Acho que todos nós conhecemos várias. Mas na rede pública, que está sob direção do Estado, isso não podia e agora é facultativo. Mas aí abre uma outra discussão, né, tia? Que a gente tem até que ver qual foi a opção das escolas onde nossos filhos estão. Porque uma vez facultativo, não quer dizer que a escola que vai optar pela religião, obrigatoriamente ela vai optar pelo catolicismo. Ela pode optar por qualquer religião. Então a gente tem que estar atento também para essa questão de qual é o comportamento da escola, tanto na rede pública quanto na rede particular, em relação à religiosidade. Se ela é neutra e se ela está atendendo para alguma, para qual é. Em relação a ter ou não ter, eu estudei em escola pública até a 8ª série, eu estudei muitos anos em escola pública, e eu me lembro eu tive ensino religioso e tive educação moral e cívica. Exatamente. Mas antigamente tinha. E aí a gente tem que ficar certa, Camila, porque como as escolas hoje estão nessa parte de não trazer a religião para dentro da escola, a gente tem as igrejas, né, que traz toda essa parte do catecismo, a importância da mãe querer a filha na catequese. A escola tem a sua função, mas independente pelo que ela vai arbitrar, se ela vai inserir o ensino religioso ou não, a gente não pode delegar. A responsabilidade continua sendo da família. Mesmo se a escola tiver um ensino religioso, que bom, né? Um plus, se for um ensino religioso católico, né? De preferência, que é a nossa crença aqui. Mas não delegue, mãe. A escola pode fazer parte, mas ela não é responsável. A responsabilidade de levar seu filho para a igreja, para a religiosidade, para a espiritualidade é sua. E eu acho que é isso, Aline, que você está falando, na verdade, da responsabilidade dos sacramentos. Como é que é a mãe, o pai assumir sobre essa responsabilidade? Então, desde quando você é mãe, você já tem uma responsabilidade sobre o sacramento dos seus filhos. Se eu sou católica, eu tenho que procurar um batismo, né? Porque é ali que eu vou começar a minha vida espiritual com meu filho. Ali começa a vida espiritual do meu filho. E logo depois vem a catequese, que é onde que a gente fala assim, é chato, a criança não tem muitas condições, ela não sabe, mas gente, ela está vivenciando o mundo da igreja, ela está acostumando a ir para a igreja, mesmo que ela ache chato, mas lá no final a sementinha está plantada, ela vai querer retornar, porque foi ali que ela conheceu um pouco de Jesus e da palavra de Deus. E depois vem a crisma, né, que é um sacramento que até a gente fica até feliz, né, tia, que hoje a gente vê que muitas não tiveram, mas como que tá sendo bacana o grupo de mães com os nossos maridos, nossos filhos, os filhos das mães que oram, querendo a crisma depois que a mãe começou a orar. Então essa é a responsabilidade de nós mães, de chegar e ver o que é vivenciar a nossa igreja. Não adianta eu querer que a escola tenha essa educação espiritual, se eu na minha família e na minha vida eu não vivo essa educação. Então, isso aí, Camila, eu acho que assim, a escola ela é responsável? Sim, deveria ser, né? Mas se não tiver, a maior responsabilidade é nossa, mãe. A mãe tem que ser espiritual e
ensinar a parte moral que está dentro da Bíblia. Então, vamos pedir ao Senhor, gente, porque na realidade, sei que a maioria de nós sabemos da nossa importância, mas muitas vezes não temos força para lutar com esse mundo. Feche os seus olhos, coloca mesmo no coração do Senhor. Peça ao Senhor a graça de, como leigo, poder anunciar a palavra do Senhor. Independente se eu sou casada, solteira, viúva, independe do meu estado, que eu possa realmente levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus ao mundo, levar a palavra de Deus para os filhos espirituais que Deus me concede, mas principalmente, Senhor, que eu possa trazer a Tua palavra, que eu possa anunciá-la para os meus filhos, o meu marido e toda a minha família. É uma das graças que eu mais te peço, Senhor, que eu possa ser palavra viva na sua casa. Amém? Amém. Ao rezar, eu lembrei de um post que meu marido me mandou essa semana, que é o seguinte: quando você entra em intimidade com Deus, a sua boca fala palavras de Deus. E a hora que eu olhei aquele post, eu olhei para ele e falei assim: isso que você quer dizer que Deus está entrando dentro de mim porque eu estou melhorando as minhas palavras? Se não estou, ou se você não está, é hora de mudar. Obrigado por esses momentos deliciosos na sua presença. E eu te convido a visitar as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o canal Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Para quê? Curtir e compartilhar. Nós contamos com vocês, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.